Junho Vermelho, mês de conscientização para a doação de sangue, com a intenção de estimular as ações de mobilização, de sensibilização e de conscientização também da população sobre a importância da doação de sangue. É uma campanha que vem acontecendo em nível regional a partir do Hemocentro de Ribeirão Preto, para onde vai o sangue coletado nas comunidades, a nossa inclusive, de onde vem esse sangue já em condição de ser utilizado nos hospitais. Não é mais como antigamente, as pessoas iam no próprio hospital e diziam lá, quero doar sangue para tal pessoa. Era assim, né? Hoje não, esse sangue tem que ser cuidado, tem que ser analisado, tem todo um cuidado. Então, quando a gente fala, mas esse Hemocentro é de Ribeirão Preto, eu moro aqui em Matão, eu moro em Taquaritinga, eu moro em Araraquara, eu quero doar no meu município. Pois é, gente, quem abastece esses hospitais todos? É exatamente o sangue coletado em todas as comunidades. Então é mesmo que dizer que quando você doa lá para o Hemocentro, você está, evidentemente, também doando para todos os pacientes que vão precisar de sangue no nosso hospital, nos demais hospitais. É assim que funciona, não é? Marina Pereira Braga, assistente social do Hemocentro de Ribeirão. Bom dia, Marina. Bom dia. Um prazer tê-la com a gente. Bom dia mais uma vez, viu? Obrigado. Bom dia. Obrigado. Vocês percebem, por exemplo, nessas campanhas como Junho Vermelho, que aumenta o número de pessoas que passam a ser doadores? As campanhas valem a pena? Na verdade, toda forma de conscientização e divulgação vale a pena, né? Realmente, assim, agora em junho, né, a gente tem o dia 14, que é o Dia Mundial do Doador de Sangue. É um evento que começou recentemente, né, há alguns anos. É para lembrar a população, só que mais que isso, é importante também a gente frisar que o sangue ele é necessário durante todos os meses do ano, né? Todos os dias a gente tem falta, né, de tipos específicos. Então, assim, é importante, que nem eu tenho muita gente entrando em contato agora no mês de junho, né? Graças a Deus, procurando para fazer campanha, para fazer coleta, né? Para vir aqui no Hemocentro. Só que no mês passado eu estava sem sangue, né? Eu não tinha sangue no estoque, né? Então, assim, é importante esse tipo de mobilização, sim, para lembrar a população, mas a doação de sangue ela é necessária todos os dias, né? Não só em junho ou em novembro, que a gente também tem o Dia Nacional, né, do Doador de Sangue, que é 25 de novembro. Então, assim, todos os meses a gente tem falta, não existe um mês específico, qual época falta mais? Falta sempre, né? Ainda mais agora que a gente passou por uma pandemia e agora as cirurgias estão retornando, né? As pessoas estão voltando à vida normal. Então, assim, o nosso estoque aqui no Hemocentro a gente não consegue estabilizar, não consegue manter ele num nível de segurança. Eu atualizei agora, por exemplo, eu estou com 400 bolsas em estoque, né? Enquanto eu teria que ter 1.200, 1.400 para passar a semana. Você só tem, então, 30% do que deveria ter? Sim. E aí, infelizmente. Na eventualidade de essas bolsas não darem conta, há casos que o hospital não tem como servir ou utilizar o sangue? Há casos que pacientes ficam sem o sangue? O que o hospital começa a fazer é um remanejamento das cirurgias eletivas. Então, ele começa a cancelar essas cirurgias programadas. Por não ter o sangue. Para poder deixar o sangue para as urgências e emergências, né? Que isso é bom lembrar, né? Às vezes a população lembra, vamos fazer campanha no carnaval porque tem muito acidente. Na verdade, a gente precisa de sangue diariamente, porque tem urgência, tem emergência, tem transplante, que é uma coisa que, às vezes, assim, a pessoa fica na fila um tempão para tentar um órgão, né? Esperando uma compatibilidade, e aí, às vezes, eu não tenho o sangue necessário para fazer. Num transplante de medula óssea, por exemplo, às vezes a pessoa pode precisar de 100 bolsas de sangue, um transplante de fígado 50, né? Tudo depende da situação do paciente, mas às vezes a gente precisa reservar essas bolsas, né?
Então, às vezes eu não tenho. Por exemplo, hoje eu tenho 4 bolsas de A negativo. E só aqui em Ribeirão eu atendo 5 hospitais, fora as 40 cidades da região. Então eu só tenho 4 bolsas de A negativo, né? Que é o mais difícil? Todos os tipos negativos, existe uma parcela pequena da população, né? Então, assim, tem essa dificuldade principalmente nos tipos positivos. E depois o positivo, o negativo é o doador universal, né? Então, se tiver faltando o negativo, o A negativo serve para... se tiver faltando A negativo, o negativo, a gente pode passar o O negativo, só que eu também hoje só tenho 15 bolsas. Então, também não tem muita opção, né? Por exemplo, o O negativo, 9% da população tem esse sangue. O A negativo, 8%. Né? B negativo, 2%. E a B negativo, 0,5% da população tem esse sangue. Então, por isso que a gente sempre fala, a gente precisa de tipo negativo e O negativo. E o O positivo, ele doa para todos os tipos positivos. E como você comentou no começo, né, falando que às vezes a gente usa muito a reposição ainda, né? Quando um paciente está no hospital e faz uso de sangue, a gente sempre pede uma reposição, né? Então a gente chama de reposição mesmo, porque não tem como a pessoa ir e às vezes doar para aquela pessoa específica, porque ela já usou, né? Quando ela internou e ela precisou, ela tinha disponível para ela. Né? Então, assim, a gente sempre trabalha também como reposição, mas o ideal seria que as pessoas tivessem a consciência da doação. Se ela viesse, o homem doar a cada 2 meses, 4 vezes ao ano, e a mulher a cada 3 meses, 3 vezes ao ano. Seria o ideal que as pessoas tivessem essa consciência e o hábito da doação. Não ter um personagem ou, eu só vou doar quando alguém me pede, né? O hospital tá cheio de gente precisando. Sempre tem gente precisando. Já houve algum momento em que vocês, por exemplo, Marina, mesmo para a emergência, no momento de emergência, não tinham sangue, por exemplo, em épocas de carnaval, que as pessoas doam menos, ou em qualquer ocasião assim, em que mesmo para a emergência, então, ainda que vocês consigam remanejar cirurgias e tudo, mas você diz que a emergência não pode prescindir do sangue e é uma situação inesperada, né? Já teve algum momento que na emergência faltou sangue? Olha, assim, é que a gente tem que se programar, né? Porque o médico sempre pede, mas já aconteceu de um dia tá acontecendo um transplante, negativo, né, de fígado e a gente não tinha bolsa. Então a gente já colocou na internet, assim, que era urgente e, assim, graças a Deus a população responde prontamente, né? Mas é ruim a gente esperar acontecer para pedir, né? Porque às vezes a pessoa fala, às vezes, talvez a outra pessoa vai, ou espera que uma outra pessoa vai doar, hoje eu não posso, mas eu sei que tem alguém que vai, né? E a gente pode ficar sem. Por isso que seria o ideal que as pessoas tivessem o hábito, né? Não que a gente sempre vai pedir na urgência, na emergência. Mas já aconteceu sim, às vezes a gente apela para as redes sociais. A imprensa é o que a gente, assim, é o que a gente mais usa e o que mais de imediato a gente tem a resposta mais urgente, assim, quando a gente utiliza a mídia, né? A televisão, a rádio. Olha que interessante observar isso, né? Pois é, porque eu fiquei imaginando o desespero, né? De você não ter o sangue, o médico, todos lá atendendo. O médico liga, ele pede a hemácia, ele pede a plaqueta, mas às vezes a gente não tem. E aí a gente também faz esse apelo para os médicos, porque assim, o médico conversando com a família também tem um peso diferente, né? E às vezes ele pode explicar de uma forma, né, que a família entenda que, por exemplo, a pessoa internou e usou sangue, que é importante fazer essa reposição, né? Porque às vezes assim, hoje, né, com relação, por exemplo, ao câncer, muita gente que faz tratamento para câncer precisa fazer a reposição. Precisa, às vezes, tomar uma bolsa, né, transfundir uma bolsa de hemácia porque está com anemia, precisa transfundir uma bolsa de plaquetas, enquanto ela faz o tratamento de químio, de rádio, né, existem
pessoas que nascem com doenças hematológicas, né? Talassemia, anemia falciforme, e aí ele precisa dessa transfusão todo mês. Não é uma coisa que, se acontecer um acidente. Não, todo mês ele tem que comparecer no Hemocentro para transfundir uma bolsa de sangue para sobreviver. Então, assim, as pessoas não têm essa noção, assim, da dimensão do tanto que o sangue é usado. E os hemocomponentes, né? Assim, a hemácia, o plasma, a plaqueta. Que coisa, né? Vocês lidam com o imprevisível e tem que ter providência, né? E previdência, nesse caso, né? A necessidade é diária, assim, e a gente sempre conversa com as cidades, das prefeituras, né? Como a gente atende 40 cidades, né? Como você falou, a gente está aqui na frente do HC, né? Então, assim, essas 40 cidades e muitas outras usam o HC. Então, assim, já tem muita cidade que faz uso do HC e já utiliza o sangue que a gente disponibiliza aqui, né? Mas também várias cidades vêm buscar, como é o caso de Matão, que chega a quase 3 mil bolsas por ano, né? É só o hospital de Matão. Isso dá cerca de 280 por mês. Isso. E Matão tem 280 doadores? Na verdade a gente realiza algumas campanhas aí, mas eu consigo só ir 2 vezes por ano, porque como eu tenho 40 cidades, eu também tenho que tentar ir nas outras, né? Claro. Então, assim, o ideal seria assim, seria bom se eu tivesse uma equipe para ir todo mês aí daria certo, mas eu não tenho, eu tenho que dividir com as outras cidades. Então, o certo seria Matão, por exemplo, se a prefeitura conseguisse mandar um ônibus, né, também para fazer essa reposição. Mas eu creio, viu, Marina, eu creio que a prefeitura não teria dificuldade de providenciar esse ônibus. Eu fico pensando que isso é feito em dias de expediente. A maior dificuldade, será que não é as pessoas poderem ir? A gente funciona todos os dias. A gente funciona durante a semana toda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e feriado, né? Em alguns dias específicos, a gente acaba fechando, mas assim, por exemplo, 25 de dezembro, dia 1º de janeiro, né? Ocasiões muito excepcionais, né? Isso, porque o pessoal fica acordado até tarde, eles e também come, né, muita comida gordurosa, eles não vão vir doar no dia 25, né? Aí vem aquele problema do fim de semana, porque às vezes eu fico pensando, as pessoas estão muito mais aptas a doar durante a semana porque ela entra dentro de um regime alimentar mais normal, aí no fim de semana não, o sujeito tem lá um churrasco, toma uma bebida alcoólica, que também é um problema aí de incompatibilidade com o uso de sangue, né? E tal. Então eu fico pensando que às vezes durante a semana seria um dia mais apropriado para as pessoas que também têm lá os seus compromissos. O fato é que... E a gente nota essa questão da mudança dos hábitos alimentares e de bebida, tudo, principalmente no carnaval, vocês sofrem um bocado aí, não é não? A gente sofre, primeiro porque é um feriado prolongado, né, as pessoas viajam, então assim, elas se programam para viajar, então ninguém pensa em doar sangue, apesar da gente funcionar todos os dias, né, e também tem essa questão da alimentação. A bebida alcoólica são 12 horas, né, então se a pessoa fizer uso de bebida alcoólica, ela espera 12 horas, depois ela pode doar no dia seguinte, né. E a gente sempre pede, assim, alimentos gordurosos também, procurar evitar um pouco, né? Mas a gente está aberto aqui todos os dias, né? Então, pode ser durante a semana, pode ser de sábado, de domingo ou feriado. Ok. Alguma dúvida de vocês aí em relação a isso? Odércio, aqui o ouvinte participando com a gente, ele tem uma dúvida, mas acho que já foi respondida. Ele perguntou por que não, uma vez por mês, Matão receber a equipe de verão. Ela acabou... não tem condições. Que ela disse, tá? Não teria. Olha, Odércio, conversando com o Davi, que é do hospital aqui de Matão, e a Marina conhece também, talvez surja a possibilidade da gente estar pensando de 2 em 2 meses, conseguir um ônibus, 40 lugares, 50 lugares, e agendar e fazer essa doação de sangue em Ribeirão. Vocês não acham que um ônibus para ir até lá e voltar parece que é uma providência fácil?
Olha, já foi feito várias Nós precisamos vezes. pensar, teríamos o grupo de pessoas para preencher esse ônibus? Acho que é aí que está a grande questão, mobilizar os doadores. Vocês não acham? Então, na verdade, aí tem que ser feito todo um processo assim de divulgação, né? Para reposição, todos os tipos são importantes, né? A gente sempre diz isso, então não precisa ser um tipo específico, qualquer pessoa pode fazer doação de 18 até 69 anos. Então, assim, é questão de organizar, né? Dependendo da pessoa, ter um agente multiplicador que faça esse controle, né? Para divulgar e tudo. E às vezes ele vai tendo, ele pode fazer, algumas pessoas de outras cidades, eles fazem um cadastro. E aí, como eu falei, que o homem pode doar 4 vezes ao ano e a mulher 3 vezes ao ano. Como você disse, se combinar cada 2 meses, tudo, pode combinar de intercalando essas pessoas, né? Mas por Matão ser uma cidade grande, né, eu acho que tem essa possibilidade, sim. Pois bem, tá aí um assunto que a gente pode tratar aí junto. Sim, sim. E depois tem a doação também de medula, né, Marina? A pessoa pode estar fazendo a doação de medula também, que é quase a mesma coisa como a doação de sangue. Me explica isso um pouquinho. Na verdade, a gente procura sempre fazer o cadastro para doador de medula óssea, né? Para fazer o cadastro, o doador preenche um termo de consentimento, né? E aí ele colhe um tubinho de 5 ml, é um tubinho de exame, tá? Para poder fazer o cadastro, fazer parte do cadastro. A doação é outro processo, tá? Aí a doação de sangue, a doação da medula, ele só vai fazer se for compatível com algum paciente. Então, se ele for compatível, existe 2 possibilidades. Ou faz a punção no osso da bacia, né, toma anestesia geral, e aí ele faz essa punção, né, e tira uma quantidade de 600, 700 ml. Depende, né, para qual paciente, tudo vai depender. A forma de doação vai depender que tipo de leucemia o paciente tem, ou anemia, né, que peça o transplante. E tem a opção também de fazer a doação da medula óssea por aférese, que é uma máquina que separa os hemocomponentes do sangue. Então é como se fosse uma doação de sangue, né? O doador toma um medicamento 5 dias antes e aí ele coleta da veia mesmo, como se fosse uma doação de sangue. Demora mais ou menos umas 3 horas a doação. Marina, uma Sim, pergunta aqui do pode fazer. ouvinte. João Carlos, ele pergunta, mora no Jardim Alvorada, ele pergunta a partir de que idade pode ser doador? De 18 até 69. 16 e 17 anos também pode fazer a doação de sangue, né? Só que aqui no Hemocentro a gente pede para os pais acompanharem na primeira doação. O pai não vai entrar em todos os processos, na entrevista, é só para acompanhar mesmo, porque às vezes é a primeira doação do adolescente. Então a gente pede para acompanhar, o pai assina uma autorização no momento, né? E aí depois o adolescente faz a doação. Então 16 e 17 pode, mas desde que os pais acompanhem, tá? Para cadastro de medula óssea, teve uma mudança, né, na legislação ano passado, o REDOME mudou. Hoje o doador ele pode fazer o cadastro de 18 até 35 anos de idade. Outra pergunta aqui, Marina, desculpe, Daércio, outra pergunta Não, tranquilo. sobre... O Felipe também tem, depois você já pode chamar Isso. dele lá. Sobre tatuagem. A pessoa pergunta o seguinte, ela tem tatuagem, informaram ela que ela não pode ser doadora de sangue. Não, pode sim. Na verdade, a gente pede só para guardar, por exemplo, se a pessoa fez a tatuagem num estúdio esterilizado, tudo, e que tenha o alvará de funcionamento da vigilância sanitária, se ele trouxer uma declaração com esse número do estúdio, né, da visita da vigilância, autorizando o funcionamento, com 6 meses ele pode fazer a doação de sangue, depois que ele fez a tatuagem. Se não, ele aguarda 1 ano e aí depois ele pode fazer a doação. Marina, bom dia. Perdão. Oi. Pode continuar. Não, era só para explicar isso assim, não é que a pessoa fez tatuagem uma vez e nunca mais ela vai poder doar, ela pode sim, é só esperar esse tempinho, tá?
Ok. A nossa ouvinte, a Renata, ela pergunta se tem alguma coisa que impediria uma doação de sangue, como, por exemplo, alguma cirurgia, algum tipo de doença. Na verdade, tem vários detalhes que, por isso que tem a entrevista, né, que o enfermeiro faz, com 72 perguntas, tá? Então, assim, todo doador passa por esse processo e assim, tem medicamento que pode, tem medicamento que não pode. Toda a cirurgia, dependendo da cirurgia, a gente precisa saber que anestesia a pessoa tomou, se foi geral, se foi local, né, para ver quanto tempo tem, né, a pessoa tem que aguardar, né. Doenças sexualmente transmissíveis, a pessoa não pode fazer a doação. Então, assim, são vários detalhes. A gente tem um 0800, né, que a gente sempre divulga, que se o doador às vezes tiver alguma dúvida, se ele já está na época de doar, para quem já é doador, se ele precisar, né, ele pode entrar em contato, perguntar sobre algum medicamento ou a cirurgia. Então é 0800 979 6049. A nossa ouvinte Regina, ela pergunta quanto a pessoa tem que pesar para poder doar sangue. O homem tem que pesar 50 quilos, mais de 50 quilos, né? E a mulher mais de 51. Ok. As Perfeito. perguntas Mais aqui da alguma redação dúvida? encerradas, Dércio. Perfeito. Oi, Marina, muito obrigado, viu, pela sua dedicação aí, pelo seu espaço, pelo tempo que nos concedeu. Aos doadores, portanto, ficam aí algumas recomendações. Para nós, a sequência do assunto aqui no âmbito local, por sabermos que, então, talvez a gente possa incrementar aí uma campanha em parceria com a Secretaria de Saúde, por exemplo, né? Porque ela vai precisar muito do apoio da imprensa, né? Já deu para perceber, a Marina mesmo disse, olha, quando a TV e rádio, principalmente, ela disse, ajudam muito a gente. Então, pode ser que a gente possa fazer uma parceria, né? Nós temos um grupo de comunicação que pode apoiar as divulgações todas, o município destacamento de um ônibus aí também, enfim... E quem sabe criarmos aí nesses intervalos entre as coletas destinadas pelo próprio Hemocentro lá de Ribeirão Preto, nesses intervalos a gente, quem sabe, aí preencher com mais alguma campanha, né? O pessoal aqui está perguntando 0800 novamente, Marina. 0800 979 6049. Lembrando que ele funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17. Perfeito? Perfeito. Então tá bom, tudo certo. Marina, muito obrigado, viu, pela gentileza, pela atenção com a gente, viu? Bom dia. Obrigada a vocês, obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. Conversamos com a Marina Pereira Braga, assistente social do Hemocentro de Ribeirão Preto, marcando este mês, que é o mês Junho Vermelho, dedicado à sensibilização, incentivo e conscientização dos brasileiros para a questão da doação de sangue.